Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Fred Sodero e venho em nome do Clube de Argumentação trocar uma ideia com vocês nessa nossa oficina sobre técnicas básicas de argumentação. Bom, quando nós falamos de argumentação, estamos falando de um grupo de técnicas desenvolvidos, usados, verificados para convencimento do interlocutor, para fazer valer a sua sistemática, o seu ponto de vista ou os seus fundamentos utilizados. Em linguística, quando nós falamos em processos argumentativos, estamos falando então em um conjunto de ferramentas destinado a convencer o meu interlocutor, destinado a estabelecer a atenção para o meu fundamento e a veracidade do meu fundamento como sendo a veracidade que deve ser acatada, compreendida pelo meu interlocutor ou por quem estiver me ouvindo. Nas nossas atividades é muito importante entendermos que todo argumento precisa necessariamente de um bom fundamento. Em um debate é necessário utilizarmos argumentos técnicos, científicos, sem apelos emocionais ou impressões pessoais. O argumento técnico é aquele que decorre do estudo da doutrina, da jurisprudência, de casos e que é isento de paixões, de opções, de orientações pessoais. Numa técnica argumentativa, o primeiro ponto essencial é embasar fundamentadamente os seus argumentos. Quando nós falamos em embasamento técnico, estamos falando necessariamente de apoio doutrinário, ok? Apoio científico, pode ser na doutrina, pode ser numa obra específica, pode até ser em obra de ficção, desde que essa obra de ficção seja reconhecida, obviamente, como um instrumento de pesquisa. Vocês vão ver alguns filmes que são discutidos pela ciência, no sentido dos fundamentos, dos seus argumentos, dos seus temas, né? Então é possível que haja até uma obra de ficção que venha a ser discutida enquanto fundamento. Muito bem. Nós temos algumas espécies de argumentação, tudo bem? Nós vamos tratar aqui nesses vídeos de algumas dessas espécies. Nós vamos começar pela argumentação por citação. Bom, nessa espécie de argumentação, o expositor se apoia em fundamentos de outro orador. Se baseia então no discurso trazido por um orador, na escrita, no livro, e ele cita como fonte do seu argumento o pensamento daquele orador. Então, se você quer convencer alguém sobre a possibilidade de cabimento de algum recurso, você vai dizer, conforme o doutrinador tal, o recurso A é o mais adequado para essa hipótese. Então, na sua argumentação, você já passou por um processo, né, de busca técnica daquelas informações, vai agora se apoiar em um parecer, em um autor, em um doutrinador que já falou desse assunto, que já trouxe essa temática e agora você pode explorá-la de uma maneira mais densa, mais aprofundada. Então, a ideia é que você utilize citações de autores renomados, conhecidos, pessoas que obviamente tenham esse reconhecimento científico. Infelizmente, os nossos parentes podem não ser doutrinadores, os nossos vizinhos podem não ser doutrinadores, podem não ter o reconhecimento científico que é necessário para embasamento de um fundamento. Se nós não tivermos esse cuidado, a gente corre o risco de transformar um fundamento baseado em fofoca. Não, porque a minha tia contou, porque eu tenho uma vizinha. Bom, esses laços pessoais carregam o seu fundamento de subjetividade. E essa subjetividade em um debate não é interessante, não enriquece. O que enriquece um debate, a título de argumentação, é exatamente o embasamento técnico-científico. Então, a primeira forma de você demonstrar esse embasamento é utilizando a argumentação por citações. Lembrando, então, citações
que se desenvolvem ou que são apresentadas por cientistas, por estudiosos, quer seja do ramo do direito, da sociologia, da psicologia, da história, da matemática, mas deve haver uma comprovação científica, ou no mínimo uma publicização daquele pensamento, para que todos possam também usufruí-lo e discutir sobre aquele fundamento. Então, a primeira espécie que a gente viu aqui, argumentação por citação. Você se apoia nas palavras e indica o autor desses pensamentos técnicos, científicos, decorrentes de livros, de pesquisas que são publicadas e que estão acessíveis a qualquer interessado, ok? Na segunda modalidade, na segunda espécie de argumentação que é disponível, nós podemos utilizar a argumentação por comprovação. Bom, na argumentação por comprovação, nós temos uma forma de abordagem que é mais empírica do que aquela mencionada logo agora, relacionada à citação. Na argumentação por comprovação, você, interlocutor, conduz o seu ouvinte a interpretar e a compreender a sua linha de raciocínio. Então você vai demonstrando determinados percursos no sentido de convencimento para comprovar os seus argumentos. Então você pode conduzir o raciocínio através de perguntas que vão levando às respostas necessárias, confirmadoras dos seus fundamentos, até que o seu próprio interlocutor pense, olha, faz sentido, ele está comprovando o seu argumento. Isso pode ser feito então por uma forma de comprovação através de comparações, através de uma sistemática de raciocínio que leve o seu ouvinte a entender essa comprovação. Um exemplo, se você quer falar a respeito das queimadas, você pode usar a argumentação por citação. Uma série de doutrinadores de várias áreas vai ter argumentos específicos, fortes, bem fundamentados sobre as questões relacionadas às queimadas. Se há ou não o empobrecimento do solo, se há ou não prejuízo ambiental, ok? Mas mais do que isso, você pode utilizar essa argumentação por comprovação. Você pode pegar um dado científico e ir desenvolvendo o raciocínio. Pode fazer, por exemplo, uma análise no decorrer dos anos. Pode trazer como seu argumento: se verificarmos as incidências de queimadas na década de 80, veremos a incidência de X% relacionado à área total de uma floresta. Nos anos 90, nos anos 2000, então você pode, comparando a sua argumentação, através de ferramentas específicas como essas, que vão conduzindo o seu ouvinte a compreender o seu argumento e abraçá-lo enquanto argumento válido, argumento técnico e, obviamente, argumento verdadeiro. Ok? Então, segunda forma, argumentação por comprovação. Muito bem. Existe também uma outra forma, chamada de indução racional, argumentação por indução racional, que se baseia muito numa visão de Sócrates, que fazia a resposta nascer no seu ouvinte. Por um processo chamado de maiêutica, ele fazia com que as respostas às perguntas formuladas nascessem do próprio indagador. A pessoa que fazia a pergunta era levada por ele a alcançar a própria resposta. Então é um jogo dialético em que você começa a fazer perguntas para o seu ouvinte no sentido de induzir racionalmente o raciocínio, o intelecto, o pensamento dele para o seu argumento. Isso funciona bastante no sentido de retórica, uma retórica argumentativa e, obviamente, indagadora, quando o interlocutor, por meio dessa indução racional, começa a fazer perguntas ao seu ouvinte, já esperando que ele responda de uma maneira ou de outra, conduzindo
seduzindo o seu ouvinte para que ele alcance o seu raciocínio. Agora, isso é uma técnica, essa é uma técnica que precisa ser utilizada com eticidade. Quando nós estamos falando de debates, né, os argumentos devem ser válidos e eles devem ser utilizados com uma certa lisura, com uma certa correção. É importante que você, na hora de tentar utilizar a indução racional, não faça o que nós chamamos de indução irracional. Isso é, você não pode conduzir o raciocínio do seu ouvinte para o engano. Você tem que conduzir o raciocínio do seu ouvinte para o seu argumento que é válido, que é verdadeiro. Porque se você for construir uma falsa verdade e induzir o seu ouvinte a acreditar na falsa verdade, isso não é argumentação. Isso é indução ao erro, isso é engodo, isso é enganação. Num debate, nós não utilizamos técnicas que estejam envolvidas com o engodo, com a enganação. Vence um debate aquele que usa argumentos válidos, verdadeiros e, obviamente, moralmente aceitos. Então, esse tipo de argumentação por indução racional é muito bacana, mas ela é perigosa se você não tiver embasamento técnico no seu argumento. Porque pode ser que você esteja tentando convencer alguém por meio de indução a respostas, para que ela alcance um fundamento, alcance uma posição, um fundamento que não é verdadeiro. Então a gente tem que ter cuidado, tomar cuidado com isso, porque pode ser que nessa forma de indução racional, o nosso ouvinte se sinta conduzido maliciosamente, ou seja, enganado. Tudo bem? Muito bem. Então nós vimos 3 formas básicas de argumentação. Argumentar por citação, por comparação ou por indução racional. Existem várias outras formas de argumentação. Nesta oficina, nós vamos nos ater a essas 3 principais, ok? Muito bem. Na sequência, nós vamos falar de algumas técnicas básicas de argumentação. Então, dentro dessas 3 grandes espécies de argumentação, é possível que você desenvolva algumas técnicas básicas, que a gente vai começar a tratar aqui, ok? Então vamos lá. A primeira delas, técnica de argumentação do espelho ou do espelhamento. Por essa estratégia, você passa a atrair a atenção do seu interlocutor através de, entre aspas, do espelhamento dos gestos, de caminhar no mesmo sentido, de, entre aspas, repetir determinados movimentos que o seu interlocutor faz, no sentido de ganhar dele a simpatia, de ganhar dele a atenção para desenvolver o seu raciocínio. Essa técnica do espelho é baseada em programação neurolinguística. Nós damos sinais conscientes para que o outro se sinta mais atraído, para que o outro se sinta mais atento aos nossos fundamentos. Essa programação neurolinguística é uma ciência que é desenvolvida principalmente na psicologia, na administração de empresas, no marketing, para que as pessoas sejam atraídas para determinados objetos ou discursos, que é exatamente o nosso caso, ok? Isso porque, pessoal, todo ser humano busca um determinado padrão. Eu sou contra os padrões. Não, eu não estou falando de padrões sociais, tudo bem? Padrões sexuais, eu estou falando de padrões em geral. O ser humano busca algum padrão, até a ausência de padrão é um padrão. Então, quando eu entendo que o outro tem um comportamento padronizado, uma fala padronizada, um caminhar padronizado, uma fundamentação padronizada, eu passo a ter mais chances de, em uma argumentação, convencê-lo. Porque eu sei atraí-lo com base na sua postura, com base na sua própria argumentação. Essa forma, então, de espelhamento se dá através de repetição de imagens. Bom, obviamente, quando nós fazemos debates virtuais, essa forma de argumentação fica prejudicada, porque nós não estamos necessariamente vendo todos os movimentos
e também não estamos sendo vistos em todos os nossos movimentos. Então, funciona muito bem quando há um debate, há uma argumentação que é presencial, ok? Muito bem. Dentro dessa técnica existem alguns aprofundamentos, alguns melhoramentos, tudo bem? Que é exatamente refletir em reverso o que o seu interlocutor utiliza, o que ele faz. Aí não é só com relação à imagem, ok? Quando o seu interlocutor utiliza fundamentos que podem ser favoráveis a você, você utiliza esses fundamentos replicando a própria fala do seu interlocutor. Então você tem que ficar muito atento ao que o seu interlocutor está dizendo. Porque se ele trouxer algum argumento que traz um ponto positivo para você, você pode espelhá-lo na sua fala. Você pode trazer para a sua fala um argumento que era dele, mas que favorece a você. Claro, pessoal, para esse tipo de técnica é mais do que essencial que nós estejamos 100% focados no debate, ok? Bom, além dessa técnica do espelho, que tem essa outra forma também de espelhar os fundamentos, né, utilizar o fundamento do outro no meu discurso, nós temos também a associação de ideias. A associação de ideias também é muito importante para que o nosso interlocutor seja convencido do nosso argumento. Essa associação de ideias funciona muito bem quando nós entendemos qual é a realidade do ouvinte. De onde ele vem, qual é a sua história, qual é a sua instrução, qual é a sua realidade social, econômica, qual é a história do local onde ele vive, porque tudo isso faz com que o nosso interlocutor seja mais atraído por nós. Uma forma muito utilizada, né, com essa associação de ideias é fazer links, abrir conexões com assuntos correlatos para que aquele interlocutor compreenda o seu argumento. Porque muitas vezes o argumento técnico é extremamente difícil de ser transmitido. Eu vou dar alguns exemplos de grandes oradores que faziam associação de ideias em comparações que acabavam trazendo para o seu discurso uma compreensão muito maior do que se ele estivesse falando só como termos técnicos. Já ouviram falar do Cortella? O Cortella fala de filosofia, e vocês vão de concordar comigo. Cortella fala de filosofia com uma propriedade técnica absurda, mas o seu discurso é totalmente acessível. Por mais que você jamais tenha lido qualquer filósofo, por mais que você jamais tenha tido contato com qualquer daquelas teorias, ouvindo Cortella através da associação de ideias, porque ele vai linkando com fatos da vida comum, vai linkando com ocorrências da televisão, do jornal, do noticiário, e você vai conseguindo acompanhar o raciocínio do Cortella. Óbvio, existe uma série de fatores, né, que atraem a nossa atenção no Cortella. Eu sinceramente o acho fantástico. A forma de falar, a sua métrica da fala, mas mais do que isso, essa forma de associação de ideias que ele utiliza transforma a filosofia para leigos como algo palatável, como algo acessível, ou seja, a argumentação que ele utiliza por meio de links, associação de ideias, facilita a compreensão do discurso que ele está promovendo. Quem ainda não conhece Mário Sérgio Cortella, fica aqui a dica, dá um Google, Mário Sérgio Cortella. Posso dizer, qualquer vídeo que ele esteja pronunciando vai valer a pena. Pode ser uma entrevista numa rádio local, pode ser uma palestra em um grande auditório, pode ser num evento multinacional. Qualquer um deles, ouvir o Mário Sérgio Cortella é uma forma de aprendermos a essa ligação das ideias, ok? Muito bem. Bom, uma outra forma de argumentar é a técnica exemplificativa, em que eu utilizo fatos como argumentos, em que eu utilizo reportagens, em que eu utilizo questões do conhecimento comum
para reforçar a minha ideia. Então eu posso, por exemplo, indicar conhecimentos de uma determinada região que são empíricos, mas que são exemplos, por exemplo, né? Mas que são exemplos de combate às queimadas. Quem é dessa região, da nossa região, conhece os aceiros, são frequentes nas zonas rurais, a fim de deixar uma faixa de terra entre terrenos com plantios para evitar que o fogo se alastre imediatamente. É uma técnica até antiga, até rudimentar, mas que ainda é utilizada com uma certa eficiência na zona rural para impedir o alastramento dos incêndios florestais ou agrícolas, enfim, conforme sejam as queimadas, naturais ou criminosas. Bom, eu posso utilizar exemplos práticos, mas lembrando, eu não vou utilizar o exemplo subjetivo, eu vou usar o exemplo regional. A região do Vale do Paraíba conta com, mas eu não vou utilizar, o meu pai tem uma fazenda, eu evito questões subjetivas, porque nós poderemos ser mal interpretados. A pessoa pode achar que você vai estar querendo falar da fazenda do seu pai e não do argumento, ok? Então, nós tiramos os argumentos da nossa posição pessoal, dos nossos relacionamentos pessoais e utilizamos a argumentação de uma maneira mais isenta, ok? Isenta, como eu disse no começo dessa oficina, isenta de paixões. Muito bem. Uma outra forma de argumentar por exemplos, né, por exemplificação, é o que nós chamamos de degustação. Com certeza, vocês que logo mais estarão pensando em formatura, serão chamados por empresas de formatura para visitarem bailes, a comissão será chamada para isso, para degustar salgadinhos, bebidas, para que vocês possam ver como seria a festa de vocês. Muito bem. Numa argumentação exemplificativa, você pode também utilizar a degustação. Claro que não é uma degustação de salgadinhos, mas uma degustação no sentido de experimentação. Então, no âmbito presencial, é muito comum você utilizar a reportagem e apresentar ao seu interlocutor. Você já leu essa reportagem? Ela diz isso, 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 pode ler. Você já viu esse livro? Esse autor fala exatamente ao contrário do que você está dizendo. Pode ler. Essa experimentação não é no sentido de afrontar. Nós evitamos o embate. Nós estamos no debate. Mas, obviamente, é impactante. Porque você vai demonstrar para o seu interlocutor e para qualquer pessoa que esteja te ouvindo que você tem como comprovar o seu argumento praticamente, com o exemplo na mão. É o que nós chamamos de degustação. Tudo bem? Muito bem. Bom, é óbvio que essas três espécies de argumentação e essas técnicas que nós acabamos de mencionar não são as únicas, tudo bem? Mas para nós que estamos desenvolvendo isso, estamos indo agora nessa oficina, né, com algumas sugestões de atividades, é o pontapé inicial, ok? Mas vejam, pessoal, a grande dificuldade de argumentação é o embasamento técnico, o embasamento teórico. De nada vai adiantar você ter uma boa oratória, você ter uma boa postura, se você não tiver conteúdo, se você não tiver embasamento científico. É necessário, então, desde já, se você não tem essa preocupação, desde já, consuma as informações tentando transformá-las em conhecimento, que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter dados. Os dados estão aí, são números. Esses dados sozinhos não são nada. Quando você pega os dados e começa a colacionar esses dados, a ligá-los a outros dados correlatos, você passa a ter informações. Mas se você não aplica a informação à sua vida diária, a projetos da sua vida, a debates, a discussões, a estudos, ela vira só informação. Eu tenho essa informação, mas ela não me serve para nada. Quando eu começo a utilizar essa informação na minha vida, para o meu preparo técnico, para a minha formação, ela passa a ser conhecimento.
que eu estou propondo a vocês é que passamos a conhecer mais sobre as coisas que vamos debater. Então, se você vai falar sobre queimadas, vai estudar não só o Código Florestal, mas vai estudar impactos sociais, impactos ambientais, a questão da demarcação das terras indígenas. São questões que são muito além do arcabouço legislativo, são questões que são muito mais aprofundadas. E para a gente poder debater com segurança e, obviamente, com eficiência, é necessário termos, então, esse aprofundamento científico. Tudo bem? Existe uma frase que ajuda a gente a compreender essa última fala que eu acabei de pronunciar. Argumento é fundamento. E fundamento é conhecimento. Você pode passar para o seu interlocutor centenas e centenas de informações, mas se você não linkar a informação com o seu raciocínio, ela é só informação. O convencimento está vinculado ao conhecimento. Então, pessoal, quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então é necessário ler mais, é necessário ampliar o nosso vocabulário, conhecer novas palavras, ver assuntos variados para nos prepararmos para os nossos debates, ok? Muito bem, como uma forma de experimento prático, eu vou sugerir a vocês que realizem, essa é só uma sugestão, ok? Uma preparação para a argumentação. Eu sei que todos nós temos algum assunto que nos incomoda, que nos tira o sono, que eventualmente gostaríamos de discutir. Eu, por exemplo, tenho um assunto que me entristece demais. Você está no recanto do seu lar, sábado, 11 horas da noite, e o seu vizinho dar uma festa de arromba. Vocês vão dizer, mas Fred, você está muito tiozão, você nunca foi numa festa sábado? Sim, mas agora eu tô velhinho, agora eu tô tiozão. Isso me incomoda. Será que eu posso criar um vídeo com argumentos que sejam válidos, que sejam verdadeiros e moralmente aceitos, contrários a essa liberdade, por exemplo, de uma festa sábado à noite? Bom, esse é um tema que apetece a mim. Você pode pensar exatamente o contrário. Não, Fred, eu quero ter o direito de fazer uma festa na minha casa sábado, eu trabalho a semana inteira, estou estressado, quero juntar os meus amigos e fazer um churrasco, um pagode. Me chama. Ok? A proposta dessa oficina é, você aí na sua casa vai montar uma argumentação. Vai escolher um tema que lhe apeteça, que, como eu disse, pode ser que te incomode, ou que, entre aspas, você queira defender. A proposta é, nós não deveremos analisar essa questão sob o enfoque puramente legal, ok? Então você vai construir argumentos, é uma proposta, pessoal, tudo bem? Quem quiser realizar isso vai gravar um vídeo de 1 minutinho, utilizando argumentos válidos, legítimos, moralmente aceitos sobre o seu ponto de vista, ok? E aí quem quiser me mandar pelo WhatsApp, ficarei feliz em conversar com vocês um pouco mais sobre isso. Então essa nossa primeira oficina é mais um reforço para quem está participando do clube de alguma forma e obviamente teremos outras oficinas por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima oficina nós vamos falar de alguns elementos essenciais da fala e da argumentação no sentido de aprimorarmos mais as nossas técnicas, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus, agradeço a companhia de vocês e a atenção, um grande beijo, tchau, tchau!